Olá, vamos falar um pouquinho agora de distribuição de frequência. Frequência a gente tem que entender que é a mesma coisa da frequência como você vai na escola. A frequência é quantas vezes você vai, né? E isso é contado mesmo, né? Estatística é contado. E é quantas vezes que acontece aquilo, quantas vezes que repete aquele número, quantas vezes que aquele acontecimento se repete e assim por diante, tá? A gente tem a tabela primitiva e temos também o rol. A tabela primitiva é quando nós vamos fazer alguma pesquisa e vamos pegar os dados, né? Então, o exemplo que eu coloquei aí para vocês é da estatura de 40 funcionários. Então, eu fui medida em centímetros, fui pesquisando, eu tenho 1,66 m, 1,60 m, 1,61 m, fui colocando aleatoriamente, ok? Pra gente, essa tabela de elementos não foram numericamente organizadas, tá? Então, nós temos que organizar. E para organizar, nós vamos fazer um rol. O rol, isso quer dizer colocar em ordem. Então, aqueles dados que estavam todo fora de ordem, nós vamos colocar numa ordem agora. Normalmente, 99% nós vamos colocar na ordem crescente. Então, eu pego o menor valor, que é 150 ou 1,5 m, né? E vou colocando na ordem e eu encontro 1,73 m, o maior valor, tá? Pra gente saber agora, a gente tem várias... Fica mais fácil pra gente tabelar, pra gente pesquisar, pra gente interpretar. Então, fica muito mais fácil. Então, primeira coisa, eu pego a amplitude da variação. O que é a amplitude? É a diferença entre o maior valor e o menor valor, tá? Que seria 23 centímetros. O maior é 173 e o menor é 150. Então, essa estatura, esse 23 centímetros seria minha amplitude. Nós vamos falar um pouquinho agora que as variáveis podem ser discreta ou contínua. Para ser uma variável discreta, é uma relação que a gente tem, uma representação em tabela de valores que não variam muito, né? Então, é discretamente, é um conjunto de valores que não varia muito. Então, por exemplo, eu tenho aqui as notas, né, dos alunos. Então, as notas não teve nenhum 4,5, nem um 5,2, não teve variação. Era 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Então, nós vamos usar uma variável discreta. Então, é só ver quantos alunos obteram a nota 4, quantos alunos obteram a nota 5 e assim por diante, dando sempre um total. Esse número de alunos aqui nós vamos chamar de frequência, tá? É um F minúsculo, que nós vamos falar daqui um pouquinho na frente aí. Então, as notas são as minhas variáveis, tá? E o número de alunos é a frequência. Quantas vezes que apareceu a nota 4? Foi 8 vezes, ok? E quando eu tenho muita variação, nós temos uma variável contínua. Então, se eu tivesse naquelas notas 4,2, 4,5, 6,3, 7,5, 6,9, aí eu teria que fazer uma variável contínua, porque ia variar muito. Mas como não, foi uma variável discreta. Agora, na estatura que nós vimos que varia. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma variável contínua, aonde eu tenho o limite inferior e o limite superior. Esse significa que o 150 entra e o 154 não.
O 154 vai entrar aqui na segunda classe, porque cada uma dessas aqui nós chamamos de classe, ok? Aí eu vou ver dentro desse intervalo aqui quantas vezes que apareceu. Então, o 150 eu conto, né? O 151 eu também vou contar. Então, eu vou contar, eu vejo que a frequência lá, o F minúsculo, nesse intervalo aqui foram 4, nesse intervalo de 154 a 158 foram 9 funcionários e assim por diante, dando o total de 40. No próximo vídeo, nós vamos aprender a fazer essa tabela de variável contínua, ok?